bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, a gota de o Evangelho no Lar. Seja muito bem-vindo, compartilhe esse vídeo, não tem fins lucrativos, é só para a divulgação da doutrina espírita e para você fazer o Evangelho junto com a gente. Toda quarta-feira tem um vídeo novo, tem um Evangelho aberto aleatoriamente, que a gente separa o trecho e separa também um item do livro Escrínio de Luz. Toda vez que a gente fala de Evangelho no Lar, nós precisamos ter a água, né, para ser fluidificada no final do Evangelho. Começamos com uma oração, uma leitura edificante, no caso escolhemos o livro Escrínio de Luz, um trecho do Evangelho, todos aleatórios, explicações de ambas as situações, ambos os livros, a fluidificação da água e, claro, a prece de encerramento. Você pode fazer o seu Evangelho conosco, será muito bem-vindo, né? Hoje é dia 15 de fevereiro de 2023, uma quarta-feira. Vamos lá? Vamos levar então nosso pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores que nos acompanham, nosso querido guia espiritual ou anjo guardião, muito obrigado pela presença. Senhor Jesus, somos dois ou mais reunidos em Teu nome, então sabemos de Sua presença em meio a nós e por isso já vos agradecemos. Gostaríamos também, Mestre querido, de poder contar com o Seu carinho, o Seu apoio, o Seu acréscimo de misericórdia, como a gente sempre fala, porque infelizmente ainda estamos no caminho da evolução e precisamos desse acréscimo de misericórdia, precisamos dessa comiseração, precisamos dessa indulgência para com as nossas imperfeições, para que aprendamos aos pouquinhos o que é a caridade, como o Senhor nos ensinou, como o Senhor entende a caridade, e, quiçá, coloquemos em prática como o Senhor nos ensinou, oferecer a outra face, perdoar 70 vezes 7, e assim todos os ensinamentos que nós estamos galgando para e passo também no Evangelho no Lar. Muito obrigado pela presença, pela oportunidade e pelo carinho que o Senhor continua tendo conosco. Que assim seja. Vamos lá. No livro Escrínio de Luz, de Emmanuel por Chico Xavier, o item que nós selecionamos foi finança. Então vamos lá. Justo prevenir-vos contra os arrastamentos a que o ouro em excesso é capaz de induzir-nos. No entanto, urge considerar que não nos é lícito atribuir ao dinheiro as calamidades de ordem moral tão somente debitáveis aos desequilíbrios com que tantas vezes o manejamos na terra. É justo a gente se prevenir contra aquilo que o dinheiro, né, nos pode proporcionar, claro. Principalmente as viciações e todas as facilidades, mas não podemos colocar a culpa no dinheiro. Dinheiro não é nem bom nem mal. É o uso que fazemos dele é que é o problema. Pensa na fortuna, maior ou menor, que te veio às mãos ainda hoje. Provavelmente haverá saído das sombras de um cofre longamente trancado em frieza e sobinice. Entretanto, podes orientá-la para a luz da beneficência, a fim de que assegure a supressão da necessidade de um companheiro em penúria. O dinheiro é bom se estiver em movimento. O dinheiro é sempre bom para movimentar a engrenagem do mundo. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, para não demonizar a ideia do dinheiro e nem usar perdulariamente, nem sovinamente. Né? É possível tenha chegado de alguma instância empenhada na perturbação e na delinquência, mas dispõe do privilégio de guiá-la no socorro ao enfermo desamparado. Sempre um bom uso. Talvez proceda a fortuna de lugar menos feliz, onde a ignorância haja perpetrado furtos e agressões. Todavia, guardas a faculdade de fazê-la servir a benefício de quantos precisem de esclarecimentos ou de escola. Sempre colocar o dinheiro, o poder em ação para o próximo. Fábio, mas isso é tão difícil nos dias de hoje. Eu sei.
mas o certo continua sendo certo mesmo se ninguém estiver fazendo. O errado continua sendo errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, né? Vamos lá. Em muitos casos, a fortuna veio de regiões em que o desperdício e a vaidade predominem. Conseguirás, porém, sem dificuldade, engajá-la em tarefas respeitáveis ou poupança construtiva. Finança disponível em teu campo de ação pode erigir-se em calor humano, apoio fraterno, demonstração de simpatia, sustentáculo de serviço, esteio da educação ou socorro libertador, dos quais nenhum de nós prescinde. Em suma, dinheiro que te acompanhe com a presença pacífica sob o endosso da consciência tranquila é sempre um servo fiel e mudo. Abre-lhe os caminhos da compreensão e da bondade. Ele poderá contigo e por ti elevar e redimir, servir e abençoar. Olha, quando se fala de finança, quando se fala de fortuna, quando se fala de dinheiro, nós temos uma grande tendência em achar que a pessoa que nasceu rica nasceu fadada a um inferno, caso existisse um inferno. Não é bem assim. Ah, Fábio, mas há uma fala de Jesus que diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Tem. Realmente tem essa passagem. Precisamos ver se ele falou isso de fato. Se foi nesse contexto. Qual era a situação que ele falava. E por que foi pensado esse ponto do Evangelho. Esse é o primeiro ponto. Aferindo-se a veracidade disso, tá, então beleza, é verdade, ele falou realmente, ninguém acrescentou nada na hora de copiar, ninguém acrescentou nada na hora de contar o caso, etc, etc. Tá, então é verdade, falou. Por que ele falou? Então admitamos que ele tenha falado isso. Porque realmente a prova da riqueza é muito difícil. É muito difícil. Realmente é muito difícil. Principalmente nos dias de hoje em que ter parece ser muito mais importante do que ser, né? A gente não compra uma roupa pra gente, a gente compra uma roupa para ostentar para outra pessoa. A gente não compra um carro pra gente, a gente compra um carro para ostentar para outra pessoa. A gente não compra uma casa pra gente, a gente compra uma casa para ser melhor do que a do outro e assim sucessivamente. A gente sempre está fazendo comparações. E de novo nós caímos nas redes sociais que são a vitrine que eu vendo a minha imagem, que nem sempre eu concordo com aquilo que eu sou, mas eu quero que as pessoas me vejam daquela forma. E aí o dinheiro, a finança, a fortuna, o pouco dinheiro, enfim, a forma de gerir o dinheiro, ela acaba ficando totalmente comprometida por uma necessidade que não é real. Tá, mas isso todo mundo sabe. Não. Não sabe. Dinheiro que não é empregado na felicidade de outra pessoa que não seja eu, está sendo mal gasto. Ah, Fábio, então quer dizer que eu tenho que pegar tudo que eu ganho e dar para os outros? Não foi isso que eu disse. Mas ele tem que ser usado também para alguém que não seja eu. É assim que o mundo deve funcionar. É assim que as coisas devem ser. Ah, Fábio, mas eu não concordo. Tá. Foi o que Jesus disse que era para ser feito. Percebe? Ah, mas Jesus é misericordioso, ele vai entender. Ele é misericordioso, é lógico que ele é. Ele acrescenta mais misericórdia ainda se for preciso, sem dúvida nenhuma, isso acontece realmente. Mas a lei de causa e efeito está fora das atribuições dele. A lei de causa e efeito é uma lei criada por Deus, que estamos todos inseridos. E mais dia menos dia, temos que colher aquilo que a gente plantou. E só a gente pode colher aquilo que a gente plantou. Então, mais dia ou menos dia, vai acontecer de nós recebermos o ultimato dizendo, olha, você precisa reparar o mal que você fez. Você precisa pagar o mal que você fez com o bem que você pode fazer agora. Que foi o que Jesus exemplificou o tempo todo. Foi o que Jesus exemplificou o tempo todo. Ele não veio aqui passear, se mostrar.
eu sei andar sobre as águas, eu sei fazer milagre, nossa, eu sou fera, eu cuspo no chão, faço um barrinho ali com a minha saliva, passo no olho das pessoas, as pessoas ficam, que eram cegas, ficam com a visão intacta, com a visão perfeita, 100%. Nossa, como eu sou bom, vim me mostrar para vocês. Vou tirar uma foto no Instagram. Quer tirar uma selfie comigo? Não foi isso que ele fez. Ele veio aqui mostrar o que é possível nós fazermos se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Precisamos urgentemente parar de achar que nós estamos certos e que Jesus está ultrapassado, ou que Jesus, mas também ele era Deus, então, tá, mas ele é... Então, mas para Jesus é fácil, precisamos parar com isso. Precisamos parar com isso. Não era fácil coisa nenhuma. Ele venceu o mundo, foi criado simples e ignorante como nós, e chegou onde ele está, passando por todos os estágios, então ele sabe exatamente o que cada um de nós sente, sentiu e vai sentir até ser perfeito. E ele é o guia e modelo da humanidade, queiramos ou não. Então, principalmente nós espíritas, precisamos começar a agir como cristãos se ainda não estamos agindo. Precisamos ser diferentes. Porque o comum é não ser cristão, é ser extremamente egoísta. Precisamos saber que todo recurso que nós temos, seja ele moral, seja ele pecuniário, seja ele em dinheiro, tem que ser colocado a meu favor e de mais alguém que não seja eu ou alguém da minha família. É a lei, eu só estou contando, eu não fiz a lei. Vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo que a gente selecionou aqui foi capítulo 7, Pobres de Espírito. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Item 7. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 25. Se nós fôssemos trabalhar com o termo pecado, se nós fôssemos utilizar ainda o termo pecado, haveria um deles que realmente faria mais diferença nas dificuldades nossas de ir para o céu, porque se existisse pecado, existiria céu, existiria inferno, e a gente sabe que não existe nada disso. Mas enfim, imaginando que existisse, a vaidade fatalmente seria o item predileto, digamos assim, das forças do mal. Bom, são, né? Das forças do mal, a vaidade realmente é o prato predileto. Porque veja bem, a vaidade, ela está num estado tão grande, tão exacerbado, tão violentamente agarrado no ser humano, que parece que nunca foi assim, tanto assim. Porque se vê na história a vaidade sendo algo mais de uma casta de pessoas, dos mais ricos, dos mais abastados. E hoje, talvez, com a globalização das informações, com a facilidade de chegar a informação na gente, nós estejamos vendo que a vaidade não pertence a uma casta, e sim pertence a todas as classes, e a uma ferida, é uma ferida gigantesca no coração humano. A vaidade é algo simplesmente inimaginável e incompatível com a evolução. Se nós tivéssemos uma balança, pensa numa balança daquela de justiça, sabe, que tem dois pratos assim. Se tiver vaidade de um lado, meu amigo,
a quantidade de coisa que nós vamos ter que colocar aqui desse outro lado para pender para o bem é muito grande. Que a vaidade é algo que a gente gosta dela. A vaidade a gente gosta dela. A vaidade a gente cultiva todo dia. A gente quer ser notado. A gente quer pertencer a um grupo. A gente quer fazer parte da vida de alguém. A gente quer ser notado. A gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer. E doar-se ao outro, que é quando sua mão direita não vê o que faz a esquerda ou vice-versa. Na realidade, ela fala que a mão esquerda não veja o que faz a direita. Isso vai de encontro com a vaidade da gente, é por isso que não acontece. E a arrogância do conhecimento, que é uma perna da vaidade, aliás, é quase o corpo todo da vaidade. A arrogância do conhecimento nos coloca numa situação de raciocínio tão pesado, tão denso, com a minha importância no centro do mundo, que eu já não acredito em Deus, eu não acredito em reencarnação, eu não acredito nas forças do universo, eu não acredito que a Terra seja redonda, eu não acredito que o homem já foi à Lua, entre outras situações. É a vaidade, aquilo assim. Não, eu não acho. Isso é uma pessoa vaidosa. Olha, o homem já esteve na Lua. Tem uma placa enorme na Lua que se não todo dia, mas vários dias na semana, cientistas de todo o mundo mandam um sinal, como se fosse uma trena elétrica, e o sinal bate nessa placa que tem lá na Lua e volta em média distância da Terra na Lua. E com isso se percebe, por exemplo, que a Lua está se afastando alguns centímetros da Terra por ano. Nada que comprometa, mas está se afastando alguns centímetros por ano da Terra. Então tem a placa lá, que o homem colocou lá, que o ser humano colocou lá. E manda o sinal bate e volta. É assim que você vai medir uma parede, daqui na outra parede, você liga a trena, ela manda o sinal e volta. E o tempo que demorou ela mede, tem tantos centímetros, enfim. Isso também vale com quilômetros. Então você manda o sinal, bate lá naquela placa na Lua, volta, e aí mede-se quanto que é a distância da Terra na Lua. Então o homem esteve na Lua. E eu vi ontem um vídeo que o sujeito dizia assim: ué, mas a Lua não tem porta? Como é que alguém foi na Lua? Ela é redonda, você sobe nela, você cai. Não tem porta para você entrar? O homem não foi na Lua. Ele acha que a Lua é desse tamanho, né? Que não dá para você ir lá. Então, a ignorância, a falta de conhecimento, livra um pouquinho a cara dele, mas a vaidade, o orgulho está ali. O orgulho está ali, está presente. Não. Então, não foi. Afirma, não foi. Porque raciocinou e o que vale é a opinião dele, isso é vaidade. Isso com base na ignorância. Agora, os doutos e prudentes são as pessoas que têm conhecimento, detêm conhecimento. Aí você pega um sujeito que faz faculdade, faz 2, 3 faculdades. Aí ele põe na cabeça, vaidosamente, que a Terra é plana e não um globo. Enfia isso na cabeça, começa a procurar teorias, tem que estudar uma barbaridade para tentar criar uma ideia de que ele está certo, para alimentar única e exclusivamente a vaidade dele. E isso nós estamos falando com coisas facílimas de provar.
como esteve na Lua, é só colocar um telescópio lá e ver que está lá, tem as coisas lá. Se faz essa medida. A Terra é redonda? Lógico que a Terra é redonda. Como que o Japão bombardeou os Estados Unidos passando por toda a Europa para chegar lá? Para, né? Enfim, só olhar nas estrelas durante a noite e gravar com o celular em time-lapse que você percebe claramente que a Terra é redonda. Não precisa de mais nada. Mas enfim. Isso são coisas que você tem como provar. E quando o sujeito vira e fala assim, não, Deus não existe. Deus não existe. Jesus não existiu. Ou se existiu, foi um profeta lá. Porque é porque eu acho. Eu acho. Aí vale a opinião dele. Isso é vaidade. Isso é difícil de quebrar. Porque essa vaidade ela vai se refletir num monte de situações do dia a dia. E a pessoa não percebe. E a vaidade precisa de alimento constante. Todo dia eu tenho que abastecer a minha vaidade. Todo dia eu tenho que abastecer a minha vaidade. O dia que eu não consigo abastecer a minha vaidade, meu dia é horrível. O dia que falta um elogio, um dia que eu não estou bem, que eu não percebo as coisas boas à minha volta, um dia que eu estou meio deprimido, meu dia é horroroso, porque eu não alimentei a vaidade. Aí o dia que eu alimento a minha vaidade, ou alguém ao meu lado alimenta a minha vaidade, está ótimo, eu estou vivendo bem. E a hora que o corpo não existir mais? E a hora que esse sujeito chegar no plano espiritual e ver que existe o plano espiritual, ver que existe a reencarnação e ver que ele ficou alimentando a vaidade o tempo todo? E que ela está gigante. São encarnações que nós vemos que as pessoas escolhem única e exclusivamente para minar a vaidade. Você conhece alguém assim? Situação de rua, planejamento encarnatório de pessoas que vivem em situação de rua, planejamento encarnatório com provações terrenas terríveis, de doenças, de paralisias, de faltas de membros. Às vezes juntam na mesma família pessoas extremamente vaidosas, com comprometimentos terríveis, e um vem com uma deficiência, o outro vem como mãe ou pai. E aí um resgata essa vaidade sentindo na pele, e o outro pior ainda como mãe ou como pai. Por isso que a Terra ainda tem que ser de provas e expiações. Porque nós cultivamos graves, aspas, pecados no nosso coração. E estamos falando especificamente hoje sobre vaidade. A gente cultiva isso de uma forma tão dura e com tanta comida que esse monstro vaidade fica extremamente forte dentro da gente. E a gente não percebe, porque a vaidade nos cega. Só é bonito aquilo que é meu. Só são meus amigos quem concordam comigo. Só estou bem se a minha vontade foi respeitada. Jesus agradece. Obrigado, Senhor, por ter revelado todo o meu ministério às pessoas simples, desprovidas de vaidade. Porque uma pessoa vaidosa não assimila que tem que oferecer a outra face. Para o vaidoso isso é terrível. Que tem que perdoar 70 vezes 7, isso é terrível. Que tem que fazer o bem sem ostentação, isso é terrível. Que as outras pessoas, os mais de 8 bilhões de espíritos que estão encarnados junto com ele,
tem tanta razão quanto ele em todas as situações. O vaidoso não aceita isso de jeito nenhum. E que os outros 20 e tantos bilhões de espíritos desencarnados que estão aí são filhos do mesmo pai que ele, têm os mesmos direitos, as mesmas oportunidades que ele. O vaidoso não entende, por exemplo, que exista um Deus. Porque se existir um Deus, onde estaria ele quando há alguém que passa fome, quando há alguém que sofre? Como assim existe Deus? Com tanta coisa ruim que acontece na Terra, com tanta maldade que acontece na Terra. Olha o tamanho da vaidade dessa pessoa que, ao invés de procurar estudar o porquê do porquê do porquê, e principalmente entender a lei de causa e efeito, simplesmente, não, Deus não existe. Eu, com meu orgulho, a minha sabedoria suprema, não acredito em Deus. Entendeu onde está a vaidade? Então, claro que uma pessoa, quanto menos vaidade ela tem, mais facilmente ela compreende as verdades da vida. Porque certas coisas são verdadeiras, acreditemos nelas ou não. Ah, Fábio, eu não acredito em reencarnação. Não muda, bem. Continua existindo a reencarnação. Ah, Fábio, eu não acredito em vida após a morte. Não muda, continua existindo. Ah, eu acho que o espírito não pode se comunicar. Não muda, continua se comunicando. Não faz diferença nenhuma para o obsessor. Se você acredita ou não, ele vai te influenciar e pronto, acabou. Entendeu? No item 7 do capítulo 7, no item 9, perdão, do capítulo 7, Pobres de Espírito, tem uma ponderação dos espíritos extraordinária que eu queria passar com vocês. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que esses últimos cuidam preferencialmente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Na época de Kardec era muito, muito curioso que as pessoas procuravam Kardec, e teve uma pessoa, está no livro O que é Espiritismo? Está no livro O que é Espiritismo. Uma pessoa que procurou Kardec e falou assim: então, eu queria autorização sua para participar de umas 2 reuniões mediúnicas, porque eu vou escrever uma tese completa sobre o Espiritismo e eu queria conhecer o Espiritismo antes, queria dar uma chance para você e para o Espiritismo antes de escrever a minha tese. Vai que eu mudo de ideia. Kardec falou assim: olha, 2 reuniões não adianta, não vou nem liberar, porque eu estou estudando isso há tantos e tantos anos e ainda não entendi tudo. Você com 2 reuniões não vai conseguir compreender. E se você já vai escrever uma obra completa, perfeita, então de nada vai adiantar você vir aqui assistir a reuniões mediúnicas, porque na realidade você já tem algo perfeito e completo. Como é que você vai acrescentar alguma coisa em algo completo? E ele insiste, fala: não, mas eu estou te dando uma chance, né? Porque se eu escrever que o Espiritismo é verdade, isso pode mudar a vida de muita gente. O Kardec diz: olha, você escrevendo que o Espiritismo é verdade ou você não escrevendo que o Espiritismo é verdade não faz a mínima diferença, porque o Espiritismo é verdade. Olha o tamanho da vaidade desse sujeito, né? E não só ele, várias pessoas chegavam para Kardec e falavam assim: então, por que os espíritos não vêm me convencer? Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, eu nunca vi, ninguém voltou dos mortos. Ninguém voltou dos mortos. Não é dos mortos, né? Ninguém voltou dos mortos. Eu estou aqui, nunca vi nenhum. Nossa, que bom. Você já viu vírus? Você já viu bactéria? Ah, e você sabe que existe, né? E
que muita gente morreu de Covid, por exemplo. Tuberculose, muita gente morre de tuberculose, é um vírus que não dá para ver. Dá para ver os efeitos. Mas dá para ver os efeitos. Tá? Os efeitos eu também vejo de uma manifestação mediúnica, por exemplo. De uma possessão. Eu estou vendo. Uma psicografia, eu estou vendo os efeitos. Mas é a vaidade, né? Não, você... Como assim? Por que os espíritos não vêm me convencer? Nossa, como você é importante. Com o tanto de afazeres que tem os espíritos, você acha que eles vão perder tempo com você, que não quer ser convencido, que tem toda essa vaidade? Eles vão dar a sua contribuição àqueles que precisam primeiro e depois àqueles que estão aptos, que querem a informação. Quem não quer informação, no momento oportuno vai querer, vai aprender, vai evoluir, a cada um segundo suas obras, e tem tempo, né? Cada um tem seu tempo. Por isso que o Espiritismo não faz prosélitos. O que são prosélitos? A gente não convence ninguém a ser espírita, a gente não quer convencer ninguém a ser espírita, nem converter ao Espiritismo, porque cada um tem o seu tempo. Cada um tem suas necessidades, cada um tem a sua evolução. Ah, Fábio, você está dizendo que todo espírita é mais evoluído? Não foi isso que eu disse. O espírita, ele quer saber. Então ele está naquele... muitos de nós estamos no precisamos de ajuda dos espíritos, então eles vêm em nosso socorro, e muitos de nós queremos saber o que se passa na verdadeira vida, queremos saber como que funciona o processo da reencarnação, então os espíritos gastam seu tempo conosco, eles não vão perder o tempo deles com aqueles que me provam. Esses Kardec chama de negadores de sistema, tem um sistema de negação. Ele fala, nem perca tempo com essa gente. Desse jeito, nem perca tempo com essa gente. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é à incredulidade que compete prescrever-lhes o que devo fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é que mais me convém. Isso é vaidade. Não se espantem, pois, os incrédulos de quem nem Deus, nem os espíritos que são os executores da sua vontade se lhe submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Até parece, né, que existem pessoas que se julgam mais que Deus. Tem. Toda vez que a gente quer justiça em forma de vingança, a gente quer ser mais que Deus. Toda vez que a gente não aceita que um ente querido nosso desencarnou, a gente está querendo ser mais que Deus. Saber mais e querer ser mais que Ele. Toda vez que nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar, nós estamos querendo ser mais do que Deus, porque Jesus ensinou no Pai Nosso, e a gente deve falar assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por isso que o Pai Nosso é tão difícil de rezar. Desculpa, rezar é fácil, de orar. Porque quando eu presto atenção no que eu estou falando, dá um desespero. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então seja feita a vontade de Deus. Todos os dias, segundo o site Worldometer,
Todos os dias morrem cerca de 7.000 pessoas por dia no mundo. 7.000 pessoas. Uma hora vai ser gente da gente ou a gente mesmo. Porque não há privilégios, ninguém vai ficar aqui para semente. Por que a revolta? Porque a gente não sabe que voltou para casa e que está esperando a gente lá e que continua vivo, só tirou o corpo carnal. Quando a gente souber disso, melhora um pouquinho, melhora. Eu não vou sofrer? Vai sofrer. Com a dor de separação se sofre sempre. Mas não vai ter desespero e não vamos querer ser mais do que Deus. Por que comigo? Por que não? Durante um bom tempo eu refazia essa pergunta quando alguém dizia para mim nos atendimentos fraternos que nós fazíamos. Eu faço há mais de 25 anos atendimento fraterno. E às vezes a pessoa chegava e falava assim para mim: Fábio, mas por que isso está acontecendo comigo? E contava o seu drama. E eu respondia: e por que não com você? Não de forma desrespeitosa nem afrontosa. E não imediatamente depois da pergunta, evidentemente. Mas depois da conversa, essa pergunta surgia naturalmente. E por que não com você? Porque sendo Deus infinitamente bondoso, mas também infinitamente justo, se nós soubermos um único motivo real de que aquilo que está acontecendo conosco é injusto, imediatamente aquilo vai parar. Seja qual for a situação que você esteja. Você está num câncer terminal. E aí você vai perguntar, por que que isso está acontecendo comigo? Por que é que esse câncer está acontecendo comigo? Eu refaço a pergunta, e por que não? Se você tiver uma resposta real de por que não deveria ter o câncer em você, ele vai embora no mesmo instante. Porque nós temos um negócio chamado fé raciocinada. Por que não? Fábio, por que meu filho morreu? Por que não o seu? Primeiro que não morreu, né? Foi só o corpo que ficou aqui, ele está na verdadeira vida. E a gente pode se encontrar com ele toda noite. A gente vai aprendendo isso e o coração vai ficando menos dolorido, mas ainda dói. Não sejamos tolos em imaginar que não vai doer. Por que não? Se todo dia morrem 7.000 pessoas, por que é que haveria um privilégio? Me diz o porquê desse privilégio e ele vai existir. Não, Fábio, nós sabemos que Deus não dá privilégio para ninguém. Tá, não dá, mas e aí? Percebeu? É só refazer a pergunta. É só refazer a pergunta. E por que não? O vaidoso vai achar uma resposta. E via de regra vai passar por não existe Deus ou eu não acredito. Eu acho que não é. A vaidade que é praticamente o orgulho, que as duas chagas, né, as duas feridas enormes que nós temos que atrapalham a nossa evolução são o orgulho e o egoísmo. E do orgulho a vaidade é a maior, sem dúvida nenhuma. A vaidade é a número um. Vaidade é um perigo. É isso que nós devemos tentar todo dia lutar contra. A vaidade. A vaidade dói. Tem a vaidade nossa, daquilo que é nosso, daquilo que é meu. Tem a vaidade da minha família, tem a vaidade dos meus filhos, tem a vaidade dos meus pais, tem a vaidade do meu trabalho, tem a vaidade dos meus amigos. Não pode falar mal de um amigo meu. É amigo meu, para eu, extraordinário como eu sou, ter aceito a amizade daquela pessoa, você tem que saber que aquela pessoa é especial, porque eu permiti que ela fosse minha amiga. Olha que absurdo. Fábio, mas não é assim.
Será que não? Jesus era desprovido de toda vaidade. Você é o rei dos judeus? Você que está falando. Você falou que destruía o templo de Jerusalém e em 3 dias estava refeito tudo. Você é capaz de fazer isso? Você que está falando. Porque não era no sentido literal, era no sentido figurado, né? Meu reino não é desse mundo. Se fosse, você saberia. Eu sou a pessoa. Ele poderia ter falado isso. Se Jesus tivesse vaidade, ele poderia falar assim: Ô Pilatos, cala sua boca. Porque para você encarnar, eu tive que aprovar. Se eu não tivesse aprovado, você não tinha encarnado. Começa por aí. O seu planejamento encarnatório, eu aprovei. Senão você não tinha encarnado. Você estava lá no plano espiritual ainda. Então você fica na sua aí. Quando antes da Terra existir, eu já era perfeito, viu, Pilatos? Eu já era perfeito já. Eu que criei tudo isso aqui com o meu fluido vital. Perdão, com o meu fluido mental. Eu criei tudo isso aqui. Tudo isso que você está vendo aqui, fui eu que fiz. Eu conheço Deus. Eu entendo Deus, eu vejo Deus. Você não tem nem ideia ainda. Você é um governadorzinho aí, um Zé Ninguém perto de mim, você não é nada. Eu sou um espírito perfeito. Olha, dá uma olhada, você tá? Isso seria a vaidade de Jesus falando. A humildade de Jesus falando. Meu reino não é desse mundo. Se fosse, você saberia. E aí pega o sujeito mais importante que já encarnou na Terra para servir de guia e modelo da humanidade, era extremamente humilde. Eu não sou e acho que eu tô certo. Ai meu Deus, quando que vai entrar isso na cabeça da gente? Fábio, mas qual é a verdade? Isso é o vaidoso perguntando. O que é o certo? É o vaidoso perguntando. A resposta é simples. O certo é aquilo que Jesus fez. Que ele é o guia e modelo da humanidade. E ele está ali, ele fez o certo. Se eu faço diferente, ou eu sou melhor que ele, ou eu estou errado. O vaidoso é capaz de dizer que Jesus talvez nem existiu, ou então ele vai falar assim: ah, mas também Jesus era Deus, né? Então fica fácil. E pronto, olha a vaidade ali, prontinha. Graças te rendo, meu Pai, por ter escondido isso dos doutos e dos prudentes, e ter revelado às pessoas simples. Porque é através da humildade, vencendo a vaidade, que a gente vai conseguir evoluir. É isso. Bom, vamos fluidificar a água então. Aqui. Senhor Jesus, querido Mestre amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores que nos acompanham, nosso querido guia espiritual ou anjo da guarda, como dizem as outras religiões, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, Jesus, por estar conosco, que estamos reunidos em Teu nome. Pedimos nesse momento que permita que o nosso pensamento bruto e santificado possa nesse momento ser apenas santificado, entre aspas, claro, para fluidificar a água, para que ela tome os ingredientes necessários e os eflúvios necessários para o refazimento do meu perispírito, do nosso perispírito. E também, se possível, Senhor, se tivermos merecimento, se estiver no nosso planejamento encarnatório, ou até por um acréscimo de Sua misericórdia, que também detenha os ingredientes necessários para o refazimento físico, para a elevação da nossa vibração, para a elevação do nosso pensamento. Enfim, Senhor Jesus, somos muito gratos pela Sua presença em meio a nós, os mentores queridos, que toda semana se encontram conosco nesse nosso Evangelho no Lar. E que assim seja. Até a próxima semana. É isso, meus amores.
Semana que vem tem mais Gota de Espiritismo Evangelho no Lar, mais a Gota de Espiritismo, Gotas do Livro dos Espíritos tem todo dia e a gente vai continuar postando aqui no Facebook e no YouTube. A água fluidificada vai fazer muito bem para todos nós. Cura tudo? Não, o que cura é a reforma íntima, é a transformação íntima, é a melhora. Lute, mas lute muito contra a vaidade. Você só tem a ganhar. Beijo pra você que fica. Tchau.